Bom dia. Nós vamos falar mais a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração dessa vez. Eu orei na hora que eu acordei, eu orei ao Senhor, conversei com o Senhor a respeito de mim, da minha vida, dos meus sentimentos. Por que eu estou sentindo isso? Me perdoa por estar sentindo isso, me perdoa por conversar com essa pessoa, me perdoa por falar isso. Eu conversei isso tudo com Deus. Agora nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus proteção para o nosso lar, para a nossa alma, para a nossa vida e glorificar o nome dEle. Exaltado és o Senhor, Deus dono de todas as coisas, dono desse céu maravilhoso. Bendito é teu nome, eu exalto, eu glorifico. Ó Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa por não ser aquela pessoa que faz o seu feliz, me perdoa por nunca dar ao Senhor, nunca dar ao Senhor um momento de olhar para mim e falar que fez pelo menos um ser humano, eu fazer o Senhor, com que o Senhor olhe para mim e sinta orgulho de mim. Me perdoa por ser pecadora, me perdoa por ser, infelizmente, essa coisa horrível, porque eu tinha que todo momento estar glorificando, exaltando, estar matando a minha carne, matando os meus desejos, minhas vontades, para fazer a vontade do Senhor. Porque tudo que eu penso, tudo que eu falo, antes de falar, antes de pensar, tudo, Senhor, o Senhor vê, o Senhor sabe. Cada passo que antes que eu dê, o Senhor sabe que eu vou dar. Então me perdoa, Senhor, por tudo que eu tenho feito. Me perdoa, Senhor, por eu nunca ter sido um exemplo de ser humano e nunca ter feito o Senhor feliz com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com os meus desejos, Senhor. Eu peço perdão, mas mesmo assim, Senhor, ninguém nessa casa tem nada a ver com os meus pecados. Eu peço a tua proteção sobre esse lar, sobre essa família. Peço que os teus anjos, arcanjos e querubins estejam em volta dos nossos lares, das nossas famílias, protegendo, Senhor, que a abundância, que a misericórdia, que a paz do Senhor esteja nesse lar. Que eu aprenda mais o Senhor, que eu saiba mais o Senhor, porque o Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo, porque o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer todas as coisas que o Senhor quiser. O Senhor faz o que o Senhor quiser na hora que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus, o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado, o Senhor é maravilhoso. Eu engrandeço o nome do Senhor em todo tempo. E eu peço a tua misericórdia, a tua compaixão, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós tínhamos que glorificar. Eu tinha que glorificar mais a Deus. Eu falo, Senhor, eu tenho que matar minha carne, eu tenho que matar o meu eu, para viver para o Senhor pelo menos um pouco, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, para dizer, não, Deus está vendo o que eu estou pensando, Deus está sabendo o que eu estou pensando, o que eu vou pensar, Deus está sabendo o que vai acontecer comigo daqui para frente, Ele sabe o que está acontecendo agora. Mas não, gente. E olha, são nas pequenas coisas que eu vou lá e eu me arrependo, nas pequenas coisas. Às vezes você acha que é uma coisa grande, é uma traição, uma coisa assim. Não. Gente, é numa fala errada, é numa conversa errada, é falar de alguém, é o vizinho chegar e falar e eu começar a conversar também. É tudo isso, eu me arrependo, eu peço perdão a Deus, peço perdão a essa pessoa, porque às vezes você fala coisas que são inverdades, ou às vezes, igual aconteceu um negócio aqui ontem na cidade, a pessoa mandou pelo zap para mim e eu comecei a rir daquilo, comecei a rir, fazer chacota, rindo, rindo. Então, assim, Deus não gosta disso, Deus odeia isso. Aí eu vou pedir perdão a Deus, Senhor, por que eu fiz isso? Porque as notícias hoje vêm pelo zap para você não precisa nem sair de casa. Eles vêm aí na sua portão e eles te contam, mas não. Eles mandam pela internet e você lê, você fofoca também, você dá a sua opinião, você julga, você aponta o dedo porque julgamento é errado para Deus. Ele fala, não julgues para que não sejam julgados. Com a mesma medida que tu medides alguém, você vai ser medido um dia. Então, gente, tenha medo de Deus, tenha temor de Deus. Eu tenho muito temor de Deus. Glorificado seja o Senhor. Quem faz um céu desse, gente? Quem faz um céu desse, gente? Vocês estão vendo? Quem é que faz? Não é seu patrão, não é seu amigo milionário, não é você, não é sua beleza física, não é seu dinheiro. Não, é Deus, gente, que é dono disso tudo aqui.
Então, nós temos que eu tenho que aprender mais de Deus, eu tenho que, sabe, que matar minha carne, mesmo que eu sofra, mas eu vou estar sofrendo por Deus, eu vou estar sofrendo para matar minha carne por este Deus maravilhoso, por este Deus que sempre me protegeu, por este Deus que sempre foi minha família, por este Deus que Ele me responde na hora certa, que Ele me protege, que tudo que eu queria num ser humano, Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele faz as coisas que Ele quiser, Ele mata, Ele ressuscita, Ele, sabe, ele faz, Ele manda matar, Ele vai na frente. Gente, Ele é Deus. Então, vamos ler aqui. Eu li novamente o capítulo 18, vamos ler o capítulo 19. Tá bem escuro, né? Começou a esfriar, porque dia 21 de junho começa o inverno, né? Não sei se é. Eu vi que é, tá? Eu tô mentindo. Eu vi que é 21 de junho. Então, capítulo 19 aí, Josué, Antigo Testamento, vamos começar do começo, nada de ler o livro do meio, do final, só o Novo Testamento não, porque para aprender mais de Deus tem que ser no Antigo Testamento. Deus mandava fazer guerra, Deus ia na frente, mandava matar pessoas, Deus matou Arão, Deus matou Moisés, Deus deixava a pessoa passar por provas para que ele crescesse lá na frente, Deus permite coisa acontecer, Deus manda praga, Deus manda doença. Então, Ele é Deus. Deus sabe de todas as coisas. O que você está pensando? Deus fica irado, fica nervoso, fica bravo. Então, esse é Deus. Então, capítulo 19, versículo 1. Então, a segunda sorte saiu para Simeão, para a tribo de Simeão, segundo as suas famílias, as famílias de Simeão também, parente de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. E a sua herança ficava dentro da herança de Judá. Versículo 2. A sua herança era Berseba, com Seba, Motadã, Azar-Saul, Italã, Ezem. Versículo 4. Eufolade, Betu, Ormã. Versículo 5. Ziciag, Bet, Marcabote, Azar, Susa. Versículo 6. Bet, Elabote e Saruém. Versículo 11. Cidades e seus povoados. 13 cidades e seus povoados. Versículo 7. Aim, Rimon, Eter e Assã. 4 cidades e seus povoados. Versículo 8. Todos os povoados. Versículo 8. E todos os povos. Versículo 8. E todos os povoados que havia em volta dessas cidades, até Halat-Beer, Ramá do sul. Essa foi a herança da tribo de Simeão, segundo as suas famílias. A herança Deus deu as terras. Versículo 9. A herança dos seus descendentes de Simeão foi tirada da parte concedida a Judá, porque a parte de Judá era grande demais para a parte de Judá. Portanto, os descendentes de Simeão receberam uma propriedade dentro da herança de Judá. Versículo 10. A seguir, a terceira sorte saiu para os descendentes de Zebulão, segundo a família de Zebulão, e o limite da sua herança até Saride. Versículo 11. Seu limite ia na direção oeste até Mareal, alcançava da Bezete e então chegava até o vale que fica em frente a Jequineão. Versículo 12. E de Saride ia para o leste, em direção ao nascente, até a fronteira de Quiziote-Tabor. Seguia para Deberate e então subia até Jáfia. Versículo 13. Dali continuava para o leste, em direção ao nascente, até Gaf-Efer e Etecazim, e seguia até Rimon, estendendo-se até Nea. Versículo 14. E o limite e contornava ao norte, indo até Anatome, e terminava no vale de Afitã. El,
Versículo 15. E em Catate, Naftal, Sihon, Idala e Belém. São 12 cidades e seus povoados. Versículo 16. Essa foi a herança dos descendentes de Zebulão, segundo as suas famílias. Essas foram as cidades e seus povoados. Versículo 17. A quarta sorte saiu para Issacar, para os descendentes de Issacar, família toda de Issacar, segundo as suas famílias. Versículo 18. Seu limite ia até Jezreel, Quesulote, Sunem. Versículo 19. Afaraim, Sion, Anarate. Versículo 20. Rabite, Quizion, Ebes. Versículo 21. Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. Versículo 22. E o limite chegava até Tabor, Zamzima e Bet-Semes, e terminava no Rio Jordão. Foram 16 cidades e seus povoados. Versículo 23. Essa foi a herança da tribo de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e seus povoados. Versículo 24. Então a quinta sorte saiu para a tribo de Asser, segundo as suas famílias. Versículo 25. E seu limite era Eucate, Ali, Betem, Axafé. Versículo 26. Alameleque, Amade e Misal. Ao oeste chegava ao Carmelo e a Sior Libnate. Versículo 27. Voltava na direção leste até Bet-Dragon, alcançava Zebulão e o lado norte do vale de Iftael, e chegava a Bet-Emeque e Aneléu. Então se estendia até Cabu à esquerda, versículo 28, e até Hebron, Reobe, Aemon e Canaã, e continuava até Sidom a Grande. Versículo 29, e o limite voltava para Ramã e até a cidade fortificada de Tiro. Depois o limite voltava até Oza e terminava no mar, na região de Aquisibe. Versículo 30. Umã, Afec e Reubé foram 22 cidades e seus povoados. Versículo 31. Essa foi a herança da tribo de Asser, segundo as suas famílias. Essas foram as cidades e seus povoados, que foram aqui, né? Ele fala quanto de propriedade que Deus deu para cada tribo, tribo. Versículo 32. A sexta sorte saiu para os descendentes de Naphtali, segundo as suas famílias. Versículo 33. O limite do seu território começava em Elefe, na árvore grande em Zananim. Passava por Adami, Nequebe e Jabinel, ia até Lacum e terminava no Rio Jordão. Versículo 34. O limite voltava para o oeste até Asnote Tabor e se estendia dali até o Coque e chegava a Zebulão ao sul, a Asser ao oeste e a Judá no Rio Jordão ao leste. Versículo 38. E as cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete. Versículo 36. Adamá, Ramã, Azor. 37. Quedes, Edrei, em Azor. Versículo 38. Irom, Migdai, El, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes. Foram 19 cidades e seus povoados. Versículo 39. Essa foi a herança da tribo de Naphtali, segundo as suas famílias, as cidades e seus povoados. Versículo 40. A sétima sorte saiu para a tribo de Dan, segundo as suas famílias. Versículo 41. E o limite da sua herança era Zorá, Estaol, Irsemes. Versículo 42. Salabim, Alialon, Ila. 43. Elon, Timna, Ecrom.
Versículo 44, Elteque, Gibeton, Balate. 45, Jeude, Beneberaque, Gate, Rimon. Versículo 46, Mejarcom e Racom, com a fronteira em frente a Jope. Versículo 47, mas o território de Dan era pequeno demais para eles, por isso eles foram lutar contra Lezém e a tomaram, golpeando com a espada. Depois tomaram posse da terra de Lezém. Deram a Lezém o nome de Dan, segundo o nome de Dan, seu antepassado. Versículo 48. Essa foi a herança da tribo de Dan, segundo as suas famílias. Essas foram as cidades e seus povoados. Versículo 49. Assim terminaram de repartir a terra como herança, segundo os territórios. Então os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Versículo 50. Por ordem de Jeová, deram-lhe a cidade que ele pediu, Josué, que era Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu nela, Josué. Versículo 51. Essas foram heranças que Eleazar, o sacerdote, filho de Arão, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas da tribo de Israel distribuíram por sortes em Silo, perante Jeová, a entrada, na frente de Jeová, na frente de Deus, a entrada da tenda de reunião. Assim terminaram de repartir a terra. Naquela época existia reunião com Deus, né? Tinha reunião para falar sobre as terras, para falar sobre as guerras, e tinha espião para ir para ver se tinha muito soldado, por onde que eles iriam passar, se as terras eram boas ou não. Então era bom porque Deus falava: você vai tomar essa terra, essa terra, essa terra, porque é boa. Porque ele falou que é da terra que manava leite e mel, que é terra boa para eles. Então, até o próximo.